Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Abra as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27 em diante. Achei que o frio já tinha acabado, mas não acabou ainda. Lucas, capítulo 5, verso 27 em diante. Diz assim: e depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas e fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Diga comigo: segue-me. Segue-me. Mais forte: segue-me. Segue-me. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença que estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a tua grandeza e o teu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Amados, aqui é o chamado de Levi, o texto. Quando ele estava assentado na recebedoria, que seria como se fosse um pedágio, onde as pessoas tinham que pagar o imposto para César, e Jesus passa e diz para ele: segue-me. Esse é o tema da mensagem. Quando Jesus fala para alguém: segue-me, se cumpre João 15,16. Quando ele está dizendo para uma pessoa: segue-me, ele está dizendo para essa pessoa: eu te escolhi. Você foi um escolhido. Em João 15,16 diz que não foi nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu. Então, quando ele diz para Levi: segue-me, ele está dizendo: eu te escolhi. Entre muitos, eu escolhi você. E o fato de Levi aceitar seguir a Jesus, a palavra seguir significa estar perto, estar próximo, não se afastar de algo ou de alguém. Então, amados, nós, para seguirmos a Jesus, por mais que Ele nos escolheu, o que é necessário para alguém seguir
Primeiro, precisa ouvir Ele te chamar. Tem pessoas, amados, que até ouviram, mas não quiseram. Tem pessoas que Jesus chamou e elas não ouviram. Jesus, por muitas vezes, Ele falou durante as parábolas que estava ensinando, como exemplo em Marcos 4 e 9, Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, eu estou ensinando, eu estou falando. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Nas 7 cartas às igrejas do Apocalipse, também tem a mesma expressão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas infelizmente muitas pessoas ouvem, mas não querem. E outras nem sequer conseguem ouvir que Jesus está chamando ela. E quando nós não ouvimos, ou ouvimos e não queremos, nós estamos dizendo para Jesus: o Senhor me escolheu, mas eu não quero. Eu fui o escolhido, mas eu não quero. E Levi, ele ouve Jesus chamá-lo. A Bíblia diz em Mateus 12, 42, Jesus diz: a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior que Salomão. Jesus está falando aqui, amados, fazendo menção de 1 Reis 10, verso 1, quando a rainha de Sabá saiu da sua terra e foi lá para ouvir a sabedoria de Salomão, para ouvir o que Salomão tinha para falar. Jesus está dizendo: eu estou falando e ninguém está me ouvindo, e eu sou muito maior que Salomão. E ele está dizendo: olha, vai chegar um dia em que esta rainha, no juízo, porque no julgamento das nações, amados, os salvos estarão junto, julgando as nações. E Jesus disse: ela vai se levantar contra essa geração e a condenará. Por quê? Porque ela desejou ouvir, mas o povo não queria ouvir. Então, para você seguir, você precisa primeiro ouvir. Segundo, Jesus disse: segue-me. Ele ouviu o chamado. E a Bíblia diz no verso 28: e ele, deixando tudo para trás, para você seguir, é necessário deixar tudo para trás. Tudo que te impede, tudo que é um empecilho, tudo que é uma barreira, tudo que atrapalha a sua vida de poder seguir a Jesus. Tem pessoas que querem seguir a Jesus, mas não querem deixar as coisas. Querem seguir a Jesus, mas não conseguem renunciar. Deixar tudo significa renunciar. Ele diz que aquele que quisesse seguir a Ele teria que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Mas muitas vezes as pessoas, irmãos, elas estão agarradas em muitas coisas dessa vida e não conseguem seguir a Jesus. E Jesus está chamando: segue-me. Alguns nem ouviram, alguns ouviram, mas por causa das coisas que são mais importantes, não conseguem segui-lo. Aleluia. Mas eu quero dizer para você: maior que o milagre,
maior do que qualquer coisa que você possa receber ou ter, é seguir a Jesus. E Ele, amados, deixando tudo, seguiu a Jesus. Olha aqui pertinho no texto, aqui no versículo de número, capítulo 5 ainda, mas no versículo de número 11, diz assim, ó, o capítulo 5, verso 1 fala o chamado aos primeiros discípulos. Foi quando Jesus chama Simão e seus irmãos, e a Bíblia diz, de igual modo, Tiago, João, filho de Zebedeu. Verso 10, que era um companheiro de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, agora adiante será pescador de homens. Verso 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles pegam os barcos, levam para a terra, largam lá e decidem seguir a Jesus. Deixam tudo por causa de Jesus. Em Mateus 19, versículo 27, Mateus 19, versículo 27, a Bíblia nos ensina algo muito forte. A Bíblia diz assim, então Pedro, tomando a palavra, disse: e nós que deixamos tudo e te seguimos, qual será então o nosso galardão? Jesus disse: verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado o que? Casa, irmãos, ou pai, ou mãe, mulher, ou filhos, ou terras, por amor de mim, receberá 100 vezes mais nesta vida, e por fim a vida eterna. Ou seja, deixar, amados, coisas, pessoas, por causa de Jesus, tudo que você deixar por causa de Jesus, você nunca irá perder, você só irá ganhar, porque o mais importante é o alvo, é o nosso foco e o nosso objetivo, que é Jesus. Por isso que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 em diante, e 14, diz: não julgo eu que tenho alcançado, mas uma coisa faço eu, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Ou seja, se ficou para trás, ele teve que deixar alguma coisa para trás. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então, amados, deixar tudo é a segunda coisa necessária para que nós possamos cumprir esse segue. A terceira coisa necessária para nós cumprir esse chamado, segue-me. A Bíblia diz, acompanhe comigo, verso 28, e ele deixando tudo, diga comigo, tudo. A Bíblia diz, se levantou e o seguiu. A terceira coisa necessária para nós conseguirmos cumprir esse segue-me é nos levantarmos. Tem pessoa que Jesus está chamando, mas ele quer ficar sentado. Tem pessoa que Jesus está chamando, mas ele quer ficar acomodado. Tem pessoa que Jesus está chamando, mas ele não quer se dispor, amados, a seguir a Jesus. Tem pessoa que Jesus está chamando, amados, mas ele não quer se levantar de jeito nenhum. Provavelmente ele estava sentado, recebeu os impostos. Quando ele ouve o chamado
chamado, ele decide deixar tudo ali, se levanta para seguir. Mas tem pessoas que, em vez de se levantar para seguir, fica sentado na beira do caminho e não se levanta. O filho pródigo, no capítulo 15, versículo 18 de Lucas, ele teve que se levantar, amados, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E a Bíblia diz que ele se levantou e foi ter com seu pai. O cego Bartimeu, para ele receber um milagre, a proposta foi essa: o mestre está te chamando, levanta-te. E a Bíblia diz que ele, se levantando, jogou fora a capa, foi ter com Jesus. Ou seja, se você quer cumprir esse chamado, se você quer cumprir esse segue-me, você precisa levantar-se para o seguir. Tem pessoas que para seguir Jesus não se levantam, mas qualquer coisa que chamar ou convidar ela está se levantando aí. Nós precisamos nos levantar para seguirmos a Jesus. Levantar significa tomar uma posição, irmãos. Tem pessoas que Deus está chamando, mas não tomam uma posição. Acham que servir a Deus é só vir na igreja de vez em quando. Acham que servir a Deus é só sentar no banco de uma igreja. Servir a Deus, seguir a Jesus é muito mais do que isso. É um chamado, é uma vocação. E nós precisamos, amados, primeiro ouvir, segundo deixar tudo, e terceiro, se levantar. Quarto, segue-me. O que é necessário para nós cumprir esse segue-me? Número 4, a Bíblia diz que, verso 29, e fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Ele ouve o chamado, deixa tudo para trás, se levanta para seguir a Jesus. E depois de ele fazer tudo isso, ele faz um banquete para comemorar a decisão que ele tomou. E nesse banquete que ele faz, aonde convida publicanos, que eram os cobradores de impostos, ele convida os colegas de trabalho para compartilhar com eles a decisão, a alegria, a escolha, o privilégio que ele teve de ser escolhido por Jesus. Esse banquete era um banquete para comemorar e compartilhar a sua decisão. Para nós cumprir o segue-me, nós não podemos, amados, não compartilhar com os outros a nossa decisão. Nós precisamos compartilhar, amados, primeiro que fomos escolhidos, é um privilégio ter sido escolhido, e segundo, nós decidimos seguir a Jesus. Tem pessoas que não conseguem, amados, ou escondem a sua decisão. Tem pessoas que não querem compartilhar com ninguém a sua decisão. Se a escolha que você teve de seguir a Jesus é a melhor de todas, por que não compartilhar com os outros? Por que não contar para os outros? Por que não dizer aos outros? Por que não fazer um banquete para mostrar que você está feliz com a sua decisão? Marcos capítulo 5, versículo 18 ao 20, quando o gadareno é curado,
liberto, ele quer seguir a Jesus. Mas antes de seguir a Jesus, Jesus mandou ele fazer outra coisa. Tinha uma coisa mais importante. Entrando ele no barco, Marcos 5,18, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E a Bíblia diz que ele começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilhavam. Ele queria: estou liberto, quero seguir a Jesus. Jesus disse: não, vai para a tua casa e compartilha com os teus, conta para os teus o que aconteceu na sua vida. Ou seja, você teve um encontro, mas a sua família precisa ter. E a Bíblia diz, irmãos, que ele já começa por Decápolis e já vai anunciando, já vai contando o que aconteceu na sua vida. Ou seja, se Jesus é bom mesmo, se Jesus é maravilhoso mesmo, se Jesus é importante na sua vida mesmo, por que não contar, por que não compartilhar? Às vezes acontece, irmãos, de pessoas que trabalham, ninguém sabe que ele é crente, que ela é crente. Estuda, ninguém sabe que é crente, que vai na igreja, que serve a Deus. E daí quando chega na igreja, coloca uma capa de ovelha e fica aqui dentro. Só que nós somos chamados para ser luz. Nós somos chamados para ser sal da terra. Luz para iluminar e sal para temperar a terra. Então, amados, Levi compartilha com os seus companheiros de trabalho, os publicanos. E a Bíblia diz que havia outros, os outros talvez fossem vizinhos, fossem até parentes, amigos, mas os colegas de trabalho estavam lá, porque os publicanos eram cobradores de impostos como ele. E a Bíblia diz que havia até alguns religiosos lá, escribas, os fariseus, e ainda esses murmuravam, porque Jesus se assentara à mesa com eles. Mas Jesus disse: não necessito de médico os que estão são, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ou seja, eu vim chamar os pecadores. Então, amados, se você quer cumprir esse sério, primeiro você tem que ouvir. Segundo, você tem que deixar tudo. Terceiro, você tem que se levantar, tomar uma posição. E quarto, você precisa compartilhar a sua decisão, o privilégio de ser escolhido e de ter escolhido também seguir Jesus. Porque por mais que Ele nos escolheu, primeiro, se nós também não escolhermos seguir a Ele, não seguiremos. Eu te garanto que no inferno vai estar cheio de gente que Jesus escolheu. No inferno vai estar cheio de gente que Jesus chamou. Já tem lá, mas não ouviram, não quiseram. Não quiseram deixar tudo, não quiseram seguir, não quiseram se levantar. Mas nessa noite Ele está dizendo para mim e para você: segue. Segue-me. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé. Vamos orar ao Senhor nesta hora.